Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 20 de fevereiro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. BR-470 registra crescimento de 80% no número de mortes por acidente neste início de ano. Vereador apresenta relatório particular sobre tratamento de esgoto na cidade e cita ex-gestores municipais e a agir. Maria Regina assume a Prefeitura de Blumenau na próxima semana. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana deve ser de tempo instável em Blumenau, segundo o Alerta Blu. Amanhã e domingo, a ação de uma circulação marítima mantém o céu nublado e encoberto, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre 20 e 28 graus. Entre segunda e terça-feira, não há mudança no cenário. O tempo deve continuar instável, com céu encoberto e chuva fraca ocasional, mantendo as mesmas condições de temperatura. O número de mortes por acidentes na BR-470 neste início de ano cresceu 80% na comparação ao mesmo período do ano passado. São 18 óbitos em 2026 contra 10 em 2025. É bom lembrar que no ano passado o feriadão de carnaval foi em março. Considerada uma das rodovias mais perigosas do estado, a BR-470 concentra tráfego intenso, inclusive de caminhões e trechos urbanos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, fatores como excesso de velocidade, mistura de veículos e muito acesso elevam o risco. A orientação é redobrar a atenção, respeitar as leis de trânsito e evitar comportamentos de risco. Olá! Nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar a característica de personalidade de pessoas possessivas nos relacionamentos. Oh, mas eu não sabia que ele era assim. Eu nunca tinha percebido que ela era assim. Os sinais da pessoa possessiva são muito discretos, principalmente no momento de cativar, de conquistar e de constituir aquela unidade, aquele relacionamento. A pessoa possessiva, ela traz uma fenda dentro de si na sua constituição afetiva, emocional, da subjetividade, da autoestima. Esta fenda precisa ter uma ponte, precisa ligar um lado ao outro dele próprio. E quem é que liga? É alguém. E é alguém que se submete a ser, neste momento, a ponte, o objeto que tampa a falta daquele. Depois, eles dizem: ai, mas tu tá ficando muito ruim na relação. Ai, mas tu tá me perseguindo muito. Ai, mas tu não deixou. Ai, mas tu... Porque começam a perceber quando vão se estressando. O possessivo, ele muitas vezes também não se dá conta. Porque ele é uma pessoa e como pessoa nós não sabemos dos nossos pontos feridos. A gente só vai vivendo. Cada um agora pode entrar em contato com uma característica sua
que não é boa nem para si mesmo nem para o outro. É uma característica de falta, é uma característica danificada, quebrada. Só que nós não suportamos os nossos quebrados, os nossos danificados, as nossas faltas. E a gente tem que estar sempre tamponando. E este tamponar implica em ter alguém que se submeta a isso para mim. Quando eu não suporto mais, então, aquele ou aquela possessiva, porque eu estou evoluindo, eu estou me encontrando na minha autonomia e talvez até na minha própria patologia, o outro vai ter que tomar uma atitude, porque ele não suportará a falta do espelho na sua frente, a falta da ponte, senão ele vai ter que ficar só de um lado do rio. E é aí que entram os perigos, os conflitos, as agressões e os assassinatos. Ah, sim. Sim, é a terapia. É a psicoterapia, a análise que nos leva ao encontro de nós mesmos. Mas a gente tem um pouquinho de medo de ir para a análise e para a terapia, porque não é muito confortável. Mexe com desconforto, desacomoda, mesmo que seja doença. Ai, ai, ai. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. O vereador Diego Nazato, do Partido Novo, que presidiu a CPI do esgoto em Blumenau, entregou ao Ministério Público um relatório pessoal sobre as conclusões dele dos trabalhos da comissão. Neste relatório, o parlamentar cita o ex-prefeito João Paulo Kleinobing, que assinou o contrato de concessão do serviço, o ex-prefeito Mário Hildebrandt, que não teria aplicado uma redução de tarifa definida em uma das revisões, e o ex-presidente do SAMAI, André Spezin, que teria articulado a inclusão do sistema fossa e filtro no tratamento. O vereador também questiona a atual gestão da AGIA. A CPI foi encerrada na última quarta-feira com a apresentação do relatório final. A vice-prefeita Maria Regina Soar assume interinamente a Prefeitura de Blumenau na terça-feira da semana que vem. Ela substitui o prefeito Egídio Ferrari, que entra em férias por 17 dias, até o dia 13 de março. Esta será a 8ª vez que Maria Regina assume o comando do município e a segunda nesta gestão, no período mais longo como prefeita interina. Olá pessoal, mais um Momento Nutrição chegando aqui no seu Jornal de Blumenau. É um prazer sempre estar com vocês aqui nas nossas sextas-feiras de saúde. Hoje o assunto é com você, mulher, nossa telespectadora. Você já observou que mulheres, depois dos 50, 55 anos, ou mais especificamente, após passar pela menopausa, a composição corporal, o desenho corporal da mulher muda? E sabe por que isso acontece? Fica aqui com a gente para você entender melhor. A redistribuição da gordura corporal e a mudança da composição corporal da mulher é real, especialmente na pós-menopausa. E o que explica isso é o fato da pós-menopausa, todos os hormônios sexuais das mulheres, especialmente o estrogênio, cai, zera, e é esse hormônio que é responsável pela distribuição de gordura no nosso corpo. Então, se na pré-menopausa ou antes da menopausa, na vida fértil, na vida adulta, a mulher tem mais deposição de gordura nas coxas, no glúteo, nos quadris, após a menopausa, com cessar da produção dos estrogênios, essa redistribuição acontece
a mulher perdendo volume na parte inferior do corpo, tanto gordura quanto massa muscular, e ganhando gordura na região central. Isso porque o estrogênio também é um hormônio protetor, e quando eu tenho a queda e a cessação da produção desse hormônio, eu tenho também aumento da gordura visceral, que é representada pela gordura central. Junto disso, toda mudança hormonal, insônia, dificuldade de estabilizar o humor, sono prejudicado, também o aumento do cortisol, levando também à resistência insulínica, causado também por esse excesso de gordura central. Então, sim, é real que a mulher pós-menopausa ela tem essa mudança do perfil corporal, que começa lá na perimenopausa, que acontece por volta aí de 10 a 8 anos antes do último fluxo menstrual, que nós chamamos de menopausa. Então, é extremamente importante que as mulheres cuidem especialmente do fortalecimento muscular, melhora dessa harmonia do corpo, né, do desenho corporal. A musculação faz isso maravilhosamente bem. Peso adequado, evitando assim esse acúmulo de gordura excessivo no centro do corpo, para que você consiga passar por essa fase com mais tranquilidade, não havendo tantos prejuízos corporais como infelizmente pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, repassem para as mulheres que estão aí nesse período de perimenopausa ou já fizeram a menopausa, porque essa informação é muito importante para elas. E eu fico por aqui, semana que vem eu volto com mais informação sobre nutrição e saúde. Tchau, tchau! A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau, com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou a criação de uma comissão especial para prevenção, enfrentamento e conscientização sobre o HIV, a AIDS e outras endemias aqui no município. A proposta é do vereador Jean Volpato. O colegiado vai acompanhar dados epidemiológicos, fiscalizar ações do poder público, promover debates e propor medidas para ampliar a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento. Segundo o autor, a iniciativa fortalece a atenção permanente à saúde pública e o combate ao preconceito. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, ontem teve o primeiro jogo da final da Recopa, que reúne o campeão da Taça Libertadores da América e o campeão da Copa Sul-Americana. O Flamengo entrou em campo. Na verdade, o Flamengo ainda não entrou em campo esse ano, né? Essa que é a grande realidade. Não tá jogando nada. Ontem, novamente, um jogo muito ruim. E o Flamengo perdeu pro Lanús no primeiro jogo, o jogo de ida da Recopa, pelo placar de 1-0. Foi o gol do Castilho de cabeça. E agora o Lanús tem a possibilidade de jogar pelo empate no jogo de volta que vai acontecer na próxima quinta-feira aqui no Maracanã. Jogo marcado no Maracanã, 9h30 da noite. Flamengo precisa de uma vitória por um gol de diferença, aí força a prorrogação e uma eventual disputa de pênaltis, ou 2 gols de diferença ou mais vai fazer com que o Flamengo fique campeão. A grande verdade é que o Lanús fez 3 gols, né? Só que 2 foram anulados pela arbitragem, por impedimento. Bem anulados, mas anulados. A verdade é que o Flamengo não tá jogando absolutamente nada, né? Quem não tá jogando absolutamente nada também, Jorge, é o Joinville. Jogando ontem pela 4ª rodada do quadrangular do descenso, aqui na Arena Simon, na cidade de Brusque, o Joinville perdeu para o Carlos Renault por 2-1. Tá muito feia a situação da equipe do Joinville. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no Orlando Scarpelli, na capital, tem Figueirense e Marcílio Dias. Como é que tá o quadrangular do descenso? O Marcílio Dias, o Carlos Renault e o Figueirense, aliás, o Marcílio Dias e o Carlos Renault, tem 7 pontos ganhos. Nesse momento, pelos critérios de desempate, o Marcílio Dias estaria na primeira divisão do ano que vem. E o Figueirense jogando hoje pode chegar a 7 pontos também.
também com 2 vitórias, iria pelo critério de desempate. O Joinville, com a derrota de ontem, permaneceu com 3 pontos ganhos. Então é muito complicada a situação do Joinville. Lembrando que daqui a pouquinho tem Figueirense e Marcílio Dias. E lembrando também, Jorge, que nesse quadrangular do descenso do Campeonato Catarinense, somente um time permanece na primeira divisão, os outros 3 vão ser rebaixados e vão jogar a Série B do Campeonato Catarinense do ano que vem. Por isso que quem quiser subir para a Série A do ano que vem, que tente esse ano, né? Porque depois pelo menos 2 grandes vão cair. Então complica muito a vida de quem tá lá. Lembrando que após essa rodada que é a 4ª, tem mais 2 rodadas no quadrangular do descenso. A gente vai ter nesse final de semana também os jogos das eliminatórias da Taça Sesc 70 anos, né? Jogos de volta, domingo Criciúma e Concórdia, 7h30 da noite no Heriberto Rios, o primeiro jogo 2-2, e amanhã 5 da tarde na ressacada Avaí e Santa Catarina. No primeiro jogo, o Avaí venceu pelo placar de 2-1. E também teremos jogos de volta das semifinais, aí sim, do Campeonato Catarinense. Teremos um jogo amanhã 7 da noite, Barra e Camboriú. Esse jogo vai ser na Arena Barra, primeiro jogo 1-1. E no domingo, 6 horas da tarde, tem Chapecoense e Brusque na Arena Condá. No primeiro jogo, o Brusque venceu pelo placar de 1-0. Então, muito movimentado o cenário do Campeonato Catarinense. Lembrando só rapidamente, Jorge, que ontem aconteceu na Renal Vida, ali no Bom Retiro, o congresso técnico do Campeonato Blumenauense de Futebol Amador. Foram 9 equipes que participaram, entre elas aquelas tradicionais, Canto do Rio, Atlético, enfim, o Grêmio Topavazinha. Esse campeonato que deve começar no mês de maio, e a gente vai trazendo informações aqui para o telespectador da TV Galega. Jorge, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos os telespectadores, e a gente volta segunda-feira para falar de esporte aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, vamos falar sobre os benefícios de uma atividade física regular para uma vida mais saudável. Voltamos já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau.
A rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a treinadora Carol Lenfers. Nós vamos falar sobre a importância de um planejamento de atividades físicas para o ano e também da importância da atividade física regular para o público 60+. Carol, muito obrigado pela visita. Seja bem-vinda aqui ao Jornal de Blumenau. Muito obrigada, Jorge, pelo convite. Boa noite a todos. Vamos conversar trocar uma ideia, né, sobre essas questões. Por que é tão importante a gente fazer um planejamento, né, de uma atividade física regular a longo prazo, para um ano? Eu costumo dizer que para garantir um bom resultado ao final desse planejamento, né? E também para cuidar a questão de lesões, né? A gente não ter nesse meio de caminho algum problema em lesão, em dores que não são muito bem-vindas, né? Nesse processo de atividade física. Então é importante a gente ter esse planejamento para chegar com segurança ao final dele e com um resultado bacana. Como é que as pessoas podem definir, né, metas, resultados, levando em conta, né, um planejamento das atividades? Então, as pessoas têm que levar em conta a questão da frequência, né? Quantas vezes na semana ela pode realizar uma atividade, um exercício físico, em qual estágio que ela está, se ela é um indivíduo iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado. Essa leitura é importante ter um profissional também ali para te auxiliar nessa leitura, se, né, a pessoa não consegue ter tanta leitura própria. E fazendo essa leitura desse nível de iniciante, intermediário ou avançado, a gente consegue encaminhar o exercício específico que a gente consegue trabalhar com a pessoa, né? Muitas pessoas começam o ano com esse sonho, né? Ou com esse desejo. Sim. De planejar um ano, entrar e focar e ficar, principalmente em academias, né? Para ter uma rotina de atividade física. Mas muitos começam e logo acabam desistindo, né? Qual é o segredo para a gente fazer um bom planejamento, Carol, que nos leve a permanecer a longo prazo com essas atividades em uma academia, por exemplo? A organização é o ponto-chave que a gente precisa ter, né? Organizar o dia a dia para a gente separar um tempo do dia, um horário, seja de 40 minutos, meia hora, 1 hora, para dedicar a esse autocuidado, né? A realizar esse exercício físico, seja na academia, como você comentou, fazer uma caminhada com o cachorro, se organizar com amigos para fazer uma patota. Enfim, o importante é a organização. Então, organizar o seu dia já ajuda, porque é um tempo que você destina para a atividade física e para o exercício físico. Isso ajuda você a ter mais compromisso, porque é um compromisso que você tem no dia para fazer sempre consigo mesmo, né? Um autocuidado muito importante. E qual é o tempo ideal de atividade física regular? A Organização Mundial da Saúde sempre diz para a gente
ter do mínimo 150 minutos semanais, né? Então, o mínimo seria isso. Então, a gente pode ir separando, né, por frequência ali durante a semana, mas esse é o mínimo que a gente deve realizar durante a semana. E eu costumo dizer que mais importante do que tempo é a consistência. Então, regularmente fazer a atividade física. E buscar sempre manter essa rotina, exatamente, né? Que é o grande segredo, né? E quando a gente fala do público 60 a mais, Carol, quais são os principais benefícios da atividade física regular para o público a partir dessa idade? A gente percebe um ganho de força muito importante, que ajuda na questão do equilíbrio, questão de evitar as quedas, né, que são muito comuns a partir dessa idade também. O ganho de autonomia que o idoso tem. Então, para tarefas do dia a dia, ele tem muito mais autonomia, consegue fazer as tarefas com certa facilidade. Parte mental ajuda muito também. A gente sabe que a depressão, a ansiedade, ela pode acarretar também a partir dessa idade, por questão de ficar mais recluso, às vezes o idoso não tem tanto meio social, então isso ajuda na parte mental também. É uma tríade, né? Trabalha tanto o corpo, mente e o espírito também, ajuda bastante. Academia é indicado? Sim, extremamente indicado. O ganho de massa muscular, ele é muito importante a partir dessa idade, já quebrando o mito, né? Realmente vale a pena, depois dos 60 começar? Vale. Você ainda vai ter resultados. E é muito importante ter esse ganho de força e de massa muscular, porque é o que vai garantir uma boa qualidade de vida. E quais são os cuidados que a gente deve ter, né, após os 60, para iniciar uma prática regular de atividade física, principalmente aqueles que não tinham essa rotina? Sim. Para quem nunca realizou nenhuma atividade e tem um pouco de receio de começar, sempre é indicado passar por um médico, e assim que ele te der autorização de realizar atividade física ou exercício físico, procurar sempre um profissional para estar auxiliando, porque assim vai ter uma segurança maior, né? Então ele pode procurar a academia, que vai ter o profissional responsável lá que pode acompanhar ele, contratar um fisioterapeuta domiciliar, que também pode ir se deslocar ao domicílio do idoso, se ele não tem essa vontade de querer ir para uma academia ou para outro espaço, pode ser feito em casa também. Mas é importante sempre procurar um profissional que ele te auxilie, que ele te ajude a entender, fazer uma avaliação de como foi a sua vida pregressa, né? Fazer um histórico da sua vida, saber se você tem alguma lesão ou não, e em cima disso ele vai trabalhar o planejamento para o exercício que ele vai realizar sempre. A academia tem a vantagem de você chegar ali e fazer novas amizades, Exato. se interar com mais pessoas, né? Exatamente. O meio social que a gente comentou anteriormente é muito importante. Isso é legal porque o idoso ele sai um pouco da bolha que ele vive, né? Ele consegue ter outras perspectivas de vida, conhece novas pessoas, conversa. Parte cognitiva, então, também é bem trabalhada nesse quesito. E esses locais estão preparados para receber esse público? Infelizmente, a gente sabe que agora no começo do ano a maioria das academias tem um grande aumento de público, né? É importante escolher bons horários, que sejam horários mais tranquilos, menos horários de pico, porque aí o profissional que está ali na sala de musculação, ele consegue dar uma atenção um pouco maior para esse público, que realmente precisa, né? Então é importante, quando você chega no estabelecimento, ver o horário, se ele é muito cheio ou não de pessoas, e sempre observar como o profissional está atendendo os demais alunos, para ter uma segurança maior ali, né, na hora de ir para esse espaço. E qual seria a regularidade indicada, né? A frequência indicada de atividades físicas para o público 60 a mais? Eu sempre digo que no mínimo 3 vezes na semana seria o ideal, né? A partir do momento que ele tem uma maior ganho de massa muscular, mais força, mais autonomia, ele pode treinar 5 vezes na semana também. Bom, e já é difícil para muita gente conseguir entrar numa academia e se manter, para o idoso talvez seja um pouco mais difícil ainda, até principalmente para aqueles que não são acostumados, para sair de uma rotina já adquirida, né? Tem alguma dica para que o idoso consiga fazer com frequência a prática de exercícios em uma academia? Às vezes é bacana chamar um amigo, um parente. Eu sempre digo que quando a gente vai fazer sozinho, às vezes pode ser meio estranho, porque é novidade, né? Para quem, por exemplo, nunca realizou um exercício físico em academia, né? Mas tentar levar um amigo, um parente já ajuda, porque ele também vai te motivar aí e vai ter uma maior chance de uma maior frequência,
da pessoa tá ali indo, querendo ir, conhecer, vai ter mais segurança, porque vai ter uma pessoa que ela já conhece do lado também. Então, uma dica que eu dou é tentar puxar mais membros da família, mais amigos, mais pessoas da comunidade, sejam vizinhos, para também realizar exercício físico. Todo mundo tem a ganhar com isso. E o acompanhamento de um profissional é fundamental nessa idade? Sim, sim, porque a gente tem a questão das lesões, né? Muitas pessoas nessa idade, infelizmente, já passaram às vezes por até cirurgias, casos mais específicos. Então, o profissional ele está ali justamente para fazer essa avaliação, para escutar o paciente, né, o aluno, e conseguir fazer um planejamento bem específico para o caso dele. Identificar se o problema do idoso é falta de mobilidade, que acontece muito, se o problema é falta de força, se é equilíbrio. Então, ele vai trabalhar o planejamento em cima do que o idoso precisa. A gente tem muitas praças com equipamentos também para atividades físicas, sim, né? Sim. O idoso que não se adequa a um ambiente como o de uma academia, por exemplo, é indicado a ele caminhada na rua, ao ar livre, utilizar esses equipamentos que estão nessas praças? Sim, ajuda. Para começo é muito importante, ele ajuda. Claro que a longo prazo é interessante sim uma academia porque ela oferece mais pesos, né? Porque a gente vai ter uma progressão de força, né? Para a gente ter essa progressão tem que ter uma progressão de peso ou de volume de treino. Então é importante, se o idoso nunca fez nada, pode começar com caminhada, pode começar com alongamentos em sua própria residência e também nessas praças que são muito bacanas. E daí vem aquele meio social novamente, você vai encontrar mais dos seus ali, né? Principalmente no horário da manhã, a gente costuma andar na rua, a gente já vê que o pessoal tá lá se alongando, fazendo uma atividade. Então pro idoso que nunca fez nada, é um ótimo começo. E hoje as academias, né, já recebe uma parte maior desse público? Sim, bastante. A gente percebe ao longo dos anos, né? Porque foi crescendo a questão da importância do exercício físico e também está crescendo a população idosa, né? Então, foi um caminho que se cruzou e está gerando mais saúde para essa população, porque ela quer autonomia, né? Ela quer uma saúde, uma qualidade de vida melhor, né? Nessa idade. E é uma independência que você adquire a partir de um momento que você passe a se tornar independente dos outros para fazer todas as suas atividades necessárias do dia a dia, né? Por estar fortalecido fisicamente. A liberdade que você ganha é muito grande, né? Você não depender de outras pessoas para realizar tarefas, enfim, é bem interessante. O ganho de liberdade ali do idoso é muito bacana. Bom, e que mensagem você deixa para quem pensa em começar a fazer atividades físicas mais frequentes, quem sabe aderir a uma academia, mas não consegue dar o primeiro passo? Então, a dica que eu dou é tente procurar uma atividade que você tenha prazer em realizar. Seja alongamento, yoga, pilates, jogar bola. Claro, tem que ter avaliação ali de questão física, né? Não começar muito intenso na primeira fase ali do treinamento até se adaptar. Mas é importante achar alguma coisa que te traga prazer, realmente. Isso é importante para gerar esse estímulo de dopamina, de ocitocina que tem pós o exercício e também fazer com que a pessoa crie essa força, essa mobilidade, vai trabalhando isso para depois começar outras atividades e procurando sempre uma coisa que é mais interessante, que já é do convívio da pessoa, já ajuda bastante. Carol, quem quiser falar contigo, como é que pode fazer? Eu tenho o meu Instagram, que é o @klenfers, K_Lenfers. Lá eu tô de prontidão para tirar dúvidas das pessoas, né, que estiverem com dúvida de como começar, né, a fazer atividade física, que profissional eu preciso procurar, como eu devo começar. Eu tô lá para sanar essas dúvidas para vocês. Obrigado pela sua participação e pelas dicas para a nossa audiência. Muito obrigada, boa noite a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.